Finalmente cheguei no meu cantinho favorito do mundo. Gente, já chorei, já tô igual uma boba aqui hoje. Tô em Gold Harbor, na Geórgia do Sul. O nome da bióloga é Dani Abras, mais conhecida como Dani Baleia. Esses mamíferos marinhos são a razão de viver dela. Cada vez que eu chego na Antártica, eu tenho a mesma sensação de que está sendo a primeira vez. Eu acho que o que me encanta mais é o tanto que a Antártica é a natureza do jeito que ela pode ser, sabe? O nosso impacto ainda é muito pequeno naquela região. Olá! Hoje no Repórter Eco, a bióloga Dani Abras revela a fascinante vida marinha em viagens ao continente gelado e a outros pontos do nosso planeta. E veja também. Especialistas explicam por que não se deve explorar petróleo na região da foz do Rio Amazonas, no norte do país. E Embrapa e universidades federais do Maranhão e do Ceará criam um tipo de queijo e leite a partir das amêndoas de coco-babaçu. A intenção da Petrobras de explorar petróleo no Oceano Atlântico ao norte do Brasil causa polêmica. Cientistas e ambientalistas afirmam que a região, a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, deve ser preservada. Ela é rica em biodiversidade. Os peixes, por exemplo, garantem a sobrevivência dos povos indígenas e ribeirinhos. Navio Esperança, da ONG Greenpeace. Em 2017 e 2018, ele navegou a mais de 100 quilômetros da costa do Amapá, no Oceano Atlântico. As expedições levaram pesquisadores para aprofundar conhecimentos sobre o grande sistema de recifes da Amazônia. A formação natural foi descoberta por estudiosos norte-americanos no final da década de 70, mas só em 2016, cientistas de universidades brasileiras publicaram um estudo na revista Science sobre o complexo de recifes, rico em espécies marinhas, como explica o geógrafo Marcelo Latterman, coordenador da campanha de oceanos do Greenpeace. Se sabe que vai pelo menos lá do Oiapoque, no Amapá, até o Maranhão. É um corredor contínuo muito importante de diversidade, que estima-se que pode levar, inclusive, servir de corredor ecossistêmico para o Caribe. E ele é formado basicamente por rodolitos, algas calcárias, esponjas e inclusive corais. Ele promove ali serviços ecossistêmicos fundamentais para garantir os estoques pesqueiros, os bancos de pargos, de lagostas, que têm enorme valor comercial ali para a região, e também para as comunidades ali que dependem dessas atividades para subsistência e renda. É nessa região que a Petrobras quer explorar petróleo. A primeira licença solicitada ao IBAMA do Ministério do Meio Ambiente foi negada. O plano para conter o derramamento de óleo em caso de acidente não estaria bem detalhado. E você tem ideia onde fica a potencial futura fronteira de óleo e gás do país? É no norte do Brasil, onde programamos perfurar o primeiro poço em 2023. Estamos falando de um bloco no Amapá, águas profundas, a 160 quilômetros da costa e com profundidade do oceano de mais de 2.800 metros. As primeiras perfurações serviriam para verificar se realmente existe petróleo na área que fica a cerca de 500 quilômetros da foz do Amazonas, o ponto onde o rio deságua no mar. Uma região frágil e rica em biodiversidade, segundo o geógrafo Carlos Durigan, diretor da WSC Brasil. É a maior foz hidrográfica do planeta em termos de volume de água que chega no Oceano Atlântico. E isso gera um conjunto de ambientes únicos, Então, nós temos aí uma grande extensão de manguezais, que vai desde da região do Delta do Parnaíba, no Nordeste, até ao Norte, chegando aí
a Guiana Francesa, o Suriname, né? Por ser uma junção de grande quantidade de água doce sobre o mar, também acaba constituindo um ambiente aquático único. O Marajó é a ilha mais conhecida, né? Mas é um sistema insular bastante complexo. E também nós temos aí uma diversidade aquática muito importante que envolve aí arrecifes de corais, né? Espécies de peixes que transitam entre água doce e água salgada. Há que se destacar os grandes bagres migradores, né? Que vivem parte do seu ciclo de vida na foz do Amazonas e migram para se reproduzir até próximo aos Andes, né? Então, isso transforma toda a região numa região ambientalmente muito complexa e, claro, né, também de grande relevância para as pessoas, povos indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais que vivem em toda a região do estuário, né? Pesquisadores reforçam a necessidade de realizar a chamada Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, criada em 2012, para que se abram novas frentes de exploração de petróleo. Um estudo complexo que envolve informações biológicas, geológicas e humanas e pode levar cerca de 2 anos. Tem que ter ali a consulta aos povos tradicionais, indígenas e quilombolas, e a avaliação das áreas aptas, não aptas e em moratória. Por isso que nós dizemos que é uma responsabilidade do Estado, né, com toda, né, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, FUNAI, IBAMA, com o envolvimento da sociedade também. E isso isso toma tempo, mas também é importante para que haja ali um olhar estratégico para a região e responsável. Outra preocupação de cientistas e ambientalistas é com as mudanças climáticas. A queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, polui a atmosfera e é uma das principais causas do aumento médio da temperatura no planeta. Investir esses recursos que vão ser usados na exploração do petróleo em energias renováveis é a recomendação de muitos especialistas, para que a gente não vá na contramão da história. A gente precisa apostar em energias renováveis e limpas, como energia solar, eólica, e o Brasil tem os melhores recursos do mundo nesse sentido. Então, ao invés de apostar na energia do passado, que continua nos levando para esse precipício, né, para os impactos que já são sentidos das mudanças climáticas, o Brasil poderia liderar, né, e tomar a frente por ter aí os melhores recursos para uma transição energética com fontes limpas e renováveis. Depois de décadas, né, de avanços em discussões relacionadas à necessidade de manutenção da floresta em pé, né, da importância para o clima, para a manutenção, né, dos nossos regimes de chuvas em outras regiões, e o valor da biodiversidade, né, dessa riqueza natural que nós temos na região, nós ainda vemos que existem visões, né, relacionadas a ver a Amazônia como uma fonte de commodities. Isso acontece, né, nas frentes de exploração de petróleo e gás, nas frentes de exploração mineral, e mesmo nas frentes de exploração de outros recursos naturais, por exemplo, madeira, né? É um processo de degradação gradativa, né? E empobrece, né, e cada vez mais nosso rico patrimônio natural, e também começa a afetar já os serviços ecossistêmicos que são providos pela grande, né, a grande extensão de florestas que nós temos na região. Vamos agora às notícias da área socioambiental que tiveram destaque. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, anuncia investimento de 2 bilhões de euros, cerca de 10 bilhões de reais, em hidrogênio verde, no Brasil.
A declaração foi feita após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. O hidrogênio verde é um combustível que não emite CO2. É produzido a partir da eletrólise da água, por meio de fontes renováveis, como eólica e solar. O processo separa a molécula da água em hidrogênio e oxigênio, pela passagem de corrente elétrica na solução aquosa. O hidrogênio verde é uma opção de substituto dos combustíveis fósseis, altamente poluentes e responsáveis por grande parte das emissões de gases do efeito estufa. O desmatamento nos biomas brasileiros aumentou 22,3% em 2022. Foi destruída uma área de 2 milhões de hectares em um ano, quase do tamanho do estado de Sergipe. Só na Amazônia, cerca de 21 árvores foram cortadas a cada segundo. É o que informa o relatório anual de desmatamento da rede de ONGs MapBiomas. Daqui a pouco, aqui no Repórter Eco. Pesquisadores desenvolvem novos produtos como um tipo de queijo e leite a partir das amêndoas de coco babaçu. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, desenvolveu novos produtos como um tipo de queijo e uma bebida vegetal a partir das castanhas do coco babaçu. O projeto conta com a parceria das universidades do Ceará e do Maranhão e com o apoio das mulheres quebradeiras de coco. Nos estados do Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí, vivem milhares de mulheres que mantêm viva uma tradição, a extração da amêndoa do coco de babaçu, matéria-prima para uma série de itens, como sabão, cosméticos, pães e até biodiesel. O babaçoeiro é uma palmeira encontrada no Brasil, nas regiões do Cerrado, Caatinga e Amazônia. A retirada da amêndoa de seu coco é feita manualmente, atividade extrativista realizada pelas quebradeiras. Como forma de agregar valor à castanha do coco de babaçu, a Embrapa e pesquisadores das Universidades Federais do Maranhão e do Ceará trabalham desde 2017 no desenvolvimento de novos produtos junto às comunidades de quebradeiras. Do Maranhão, vem 90% das castanhas comercializadas no país. Começamos, na época, com alimentos que elas já conhecem, elas já trabalham, que são o biscoito e o sorvete de babaçu. Nós apresentamos novas formulações, convidamos profissionais para irem para o território quilombola, conhecer como as quebradeiras de coco trabalham, como vivem, e a partir desse conhecimento, e elas também apresentaram quais eram os seus conhecimentos na produção desses alimentos, nós iniciamos o desenvolvimento de alguns alimentos com amêndoa e mesocarpo do babaçu. Do projeto surgiram um queijo e um leite vegetal. A gente, após vários experimentos, vários testes de formulações, a bebida vegetal ela ficou numa proporção desenvolvida, né, pelo colega para ser consumida como uma bebida somente, um produto tipo leite, e depois, no caso do queijo, nós adicionamos outros insumos, né? Como o coco babaçu ele tem um baixo teor de proteína, nós adicionamos também uma proteína à base de soja, né, para a gente obter um produto com componentes e nutrientes semelhantes aos queijos tradicionais. Que estágio que esses produtos estão? Ambos os produtos eles foram feita uma capacitação aqui, né, com as quebradeiras de coco, e hoje elas têm condições sim de comercializar. O próximo passo será sanar desafios para que os novos produtos estejam habilitados para o mercado. Um desafio que é interno, que é a sensibilização desses grupos para
sair dessa visão de produção artesanal doméstica para a produção artesanal visando a comercialização. O desafio tecnológico nós já estamos mostrando que é possível superar, mas há outras questões de ordem social, cultural, histórica e de políticas públicas que também precisam avançar junto com a gente. Valorizar os conhecimentos das comunidades tradicionais, criar novas fontes de renda para as trabalhadoras, promover a biodiversidade encontrada no Brasil. Os produtos do coco de Babaçu podem ter impacto socioambiental positivo e transformar a realidade de quem depende da atividade para sobreviver. São produtos que, além de carregarem a identidade social, cultural do estado do Maranhão, são produtos de qualidade em que há, sim, consumidores interessados em pagar, inclusive, um valor a mais para ter acesso a esse tipo de alimento. A gente consegue apresentar produtos que transformam essa relação do Babaçu com miséria e sofrimento para Babaçu inovação, Babaçu conectado às novas tendências de consumo, a novas tendências de mercado. Então, isso é possível. A seguir, aqui no Repórter Eco. A paixão pela vida marinha. A bióloga Dani Abras registra baleias e pinguins em viagens pela Antártica. A bióloga Dani Abras é uma apaixonada pela Antártica e especialmente por espécies de baleias e pinguins. Ela guia expedições, colabora com pesquisas científicas e documenta também outros destinos ao redor do planeta. Dani sempre divulga a mensagem de que é preciso conservar a vida nos mares e oceanos. Finalmente cheguei no meu cantinho favorito do mundo. Gente, já chorei, já tô igual uma boba aqui hoje. Tô em Gold Harbor, na Geórgia do Sul, esse porto de ouro. O nome da bióloga é Dani Abras, mais conhecida como Dani Baleia. Esses mamíferos marinhos são a razão de viver dela. Cada vez que eu chego na Antártica, eu tenho a mesma sensação de que está sendo a primeira vez. Eu acho que o que me encanta mais é o tanto que a Antártica é a natureza do jeito que ela pode ser, sabe? O nosso impacto ainda é muito pequeno naquela região. Dani é guia de expedições em navios, em destinos exóticos ao redor do mundo. Conduz grupos de turistas, principalmente na Antártica, o continente gelado do planeta, há cerca de 8 anos e colabora com pesquisas científicas. Para ela, uma sorte e uma missão. Quando eu estou na Antártica, naquele visual maravilhoso, com as baleias na minha frente, eu às vezes até choro de emoção, de tão incrível que é o meu trabalho. Eu era pesquisadora do Instituto Balejo Bart na época, e eu comecei a cultivar o sonho de ir para a Antártica e para ir para a Geórgia do Sul, porque eu queria ver as baleias lá se alimentando. E aqui na região dos Abrolhos, as baleias só se reproduzem. Elas estão aqui durante o inverno, descem para a Geórgia do Sul para se alimentar e voltam. Então elas ficam nessa migração anual. A especialista em baleias, mestre em oceanografia biológica, procurou empresas de turismo, ofereceu conhecimentos em troca da oportunidade de estar lá, aperfeiçoou o inglês, encarou o desafio e hoje faz ciência cidadã. Envia as fotos que faz das nadadeiras das baleias jubarte para pesquisadores de várias instituições.
A minha principal colaboração atualmente é com o Happy Whale, que eu coleto as fotos, né, que é igual essas fotos aqui atrás de mim, e que essas fotos, elas são a foto-identificação do animal, né, é como uma impressão digital das baleias. Então eu tiro essas fotos e submeto a esse banco de dados e formo esse conjunto de informações aí que está crescendo muito. O avistamento mais frequente na Antártica é da espécie jubarte entre janeiro e março. Dani brinca com os turistas. Eles só não veem os mamíferos se estiverem de olhos fechados. E há outros encontros especiais. A gente tem também as populações de baleia mink antártica, que apesar de ser mais populosa, elas são um pouco mais tímidas, eu diria. Às vezes elas se aproximam, brincam bastante ao redor do barco, mas geralmente elas são muito rápidas, elas fazem aparições flash, né? Mas esse ano eu tive um encontro com uma baleia mink que foi absolutamente sensacional. A gente apelidou essa baleia de Mike the Mink, e essa baleia eu consegui identificar, inclusive, que era um macho, né, de tão brincalhona que essa baleia foi, e às vezes a gente consegue também ver orcas, né, e também é sempre especial, porque as orcas são as orcas, né, todo mundo quer ver, mas não é com tanta frequência que a gente consegue ver. Outra paixão são os pinguins. São 7 espécies na Antártica. Eu vou para a Terra e a gente fica cercado de pinguins, né? Por mais que às vezes a gente tem que se afastar deles, eles se aproximam, principalmente os filhotes, que são muito curiosos. Então eles veem todo o charme de pinguim deles, e aí não tem jeito de se encantar com os pinguins. As mais comuns são a pinguim papua ou pinguim gentoo, pinguim adélie, pinguim de barbicha, e aí às vezes, muito raramente, a gente consegue ver um pinguim imperador. Às vezes, os turistas se aproximam dos animais de bote, que Dani Abras pilota. E aí a gente, obviamente, respeita toda a distância da regulamentação ali na Antártica. A gente não se aproxima mais do que 50 metros, a gente se aproxima devagarzinho, né, mais ou menos em torno de 3 nós de velocidade, faz uma aproximação lenta, calma, e muitas vezes, se a gente para o barco, as baleias tendem a se aproximar. As mudanças climáticas hoje são a principal ameaça a esses animais? O que a gente sabe é que com o derretimento do oceano Antártico, né, com as retrações desses oceanos, as distribuições podem ser diferentes e, principalmente, o gelo marinho tem uma relação muito importante com o krill, que é o principal alimento das baleias. Mas a gente tem outras ameaças e uma delas principal é o emalhamento das baleias em rede de pesca ou em aparatos de pesca e o atropelamento de grandes embarcações, principalmente durante os movimentos migratórios. O microplástico eu falo que é um macro problema, né? A maior parte do plástico que as baleias ingerem é, na verdade, se alimentando do krill, que se alimenta de outros animaizinhos, né, que filtra o fitoplâncton da água e acaba alimentando também desses microplásticos. Então, a gente teve um impacto muito grande da caça durante o século passado e hoje as baleias estão em crescimento, mas a gente ainda tem as ameaças atuais. Fora da temporada de turismo na Antártica, Dani Abras já viajou para o Ártico, na Groenlândia ou Islândia, para a África do Sul, Ilhas dos Açores, em Portugal, e Tonga, na Polinésia. Tonga tem uma particularidade que lá é permitido a natação com as baleias de forma turística, né? A gente não usa nenhum equipamento, é só a máscara de mergulho mesmo. É difícil de acreditar que eu pude ter a oportunidade de passar 4 meses dentro da água com as baleias praticamente todos os dias. Dani, por que é importante a gente conservar esses grandes mamíferos marinhos? Ela gera muita renda para vários países em torno da observação de baleias. Elas produzem muito ferro na sua alimentação e elas retornam esse ferro e nitrogênio para a água durante a defecação, e isso ajuda muito na produção de fitoplâncton. E o fitoplâncton é como se fosse uma microárvore. Produz oxigênio, captura CO2 do ambiente, né, da atmosfera, e aí produz mais biomassa também,
e a gente consegue fazer a manutenção do nosso clima. Na hora que elas estão se alimentando, elas fazem uma bomba que é tão impactante quanto as ondas do mar ou o vento. E nisso ela consegue trazer nutrientes lá do fundo do oceano para a superfície também. Essa produção acaba fazendo com que toda a cadeia alimentar se beneficie. Os peixes, os pinguins, as focas, toda a cadeia ecossistêmica vai também aí se beneficiar dessa bomba de nutrientes. O Repórter Eco de hoje fica por aqui, mas você já sabe, no próximo programa tem mais ações, projetos e pesquisas em busca de um mundo sustentável. Até lá!